Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. Bora bater um papo sobre o ALZR, fundo híbrido aí da Alianza. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês aí, né? Aqui a gente vê algumas informações do fundo antigo aí, né, de 2018. Tem uma taxa de administração aí, pegando tudo aqui de 0,95 ao ano, né? Tem um PL de 1 bi e 300 milhões, cota patrimonial R$ 10,79, cota mercado fechou hoje a R$ 10 cravado. Então tem um descontinho aí, né? Pronto. São 164 mil cotistas, vem ganhando mais cotistas ainda depois que virou base 10, né? Então em relação ao mês anterior teve um aumento de 2,5%. E o caixa do fundo aqui, 253 milhões. Relatório passado nós vimos que entrou 81 milhões aqui pro caixa do fundo, né? Que deixou ele numa situação bem confortável aqui de alavancagem. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários da gestão, né? Nesse mês, os aluguéis dos imóveis Balduco e o CDB Ana Rosa e Morumbi, todos em São Paulo, né? Foram corrigidos pela inflação, acumulado de 12 meses, no caso 5,3%. Então, 8 dos 23 imóveis já foram corrigidos nesse ano. Passado o ano, passados os meses, vai corrigindo todos os outros restantes aí, né? Aqui ele fala que mais de 4 mil investidores ingressaram na base do fundo, né? Fazendo a LZR superar o patamar de 164 mil cotistas, um incremento de 2,5% só nesse mês. Então, aqui a gente vê a mágica do base 10, né? Ainda mais quando é um fundo muito bom, com qualidade boa. Ele acaba ganhando muito cotista, né? Aí continua aqui, após o ingresso de mais de 11 mil investidores em apenas 2 meses, contando tudo aí, né? Ainda continuando aqui, fala um pouco da posição de caixa, né? Que é 254 milhões, ou seja, 19% do patrimônio do fundo. Próximo pagamento dos rendimentos, que será um pouquinho mais alto aí por conta da regra lá dos 95% do lucro caixa apurado no semestre, né? Então ele entregava normalmente 8 centavos, vai entregar 9 centavos aí, né? Então aqui ele até fala que é por conta dessa obrigação. E mesmo depois da distribuição, o ALZR vai ficar com caixa aí de 2 centavinhos, 2,5, né? Então, bom, bem bom, né? Ele fala que com esse pagamento comemoram uma marca super importante aí de 410 milhões distribuídos pelo ALZR em formas de rendimento mensal desde o IPO do fundo, né? Então, desde 2018 aí, cadê isso? Isso, desde 2018 ele já entregou aí 410 milhões de dividendos, né? Seguindo aqui, guidance para o segundo semestre. Então, projetando o resultado do segundo semestre, estimamos que os rendimentos recorrentes, né? Sem efeito extraordinário aqui, a serem distribuídos sejam entre 8 centavos e 8,2. E aí, caso ele faça alguma venda, alguma coisa assim, ele acaba entregando um pouco mais, né? Aqui no mercado secundário, ele fala que negociou aí 2 milhões por dia, né? Em média. Isso aqui é um dado muito interessante, eu achei bem bacana. Mais de 1.860 pregões que o fundo teve, suas cotas negociadas desde o IPO, né? E mais de 80% deles, a ALZR negociou acima do seu valor patrimonial. E aqui a gente vê o PVP do ALZR, né? Sempre sendo negociado aqui acima do valor patrimonial, né? O valor patrimonial dele é essa linha aqui pontilhada e a quanto ele estava sendo negociado, né? Então, pouquíssimas vezes a gente viu ele abaixo do valor patrimonial. Então, nessa janela aqui, nessa janela bem curta, que aqui foi na pandemia, né? Mais essa janela aqui e agora essa janela aqui, que está um pouquinho mais extensa aí, né? Mais longa, porque assim, a gente não está vivendo um momento tranquilo, né? Então é comum, é normal os fundos acabarem sofrendo um pouco mais, né? Mas em todo o histórico deles, se a gente pegar aqui de 2018 para cá, olha, é muito tempo sendo negociado acima do VP, né? Então isso mostra a qualidade do fundo, né? É que agora não é porque tá abaixo do VP que o fundo é ruim, que o fundo é horrível, não. Pelo contrário, o fundo é muito bom. Só que o momento que a gente está vivendo
não está proporcionando um bom retorno para ele, não só para ele, como para outros fundos também, né? Seguindo aqui, ele fala, atualmente o fundo possui 23 imóveis aí, amplamente diversificando seu portfólio, né? Aqui a gente vê a DRE dele. Então aqui em junho, quanto que ele gerou de receitas, quanto que foi de despesa, resultado de caixa, quanto que deu por cota, 10 centavos, né? Distribuiu aí 9 centavos, guardou mais um pouquinho aí para reserva, né? Então tem aquela reserva de 2,5 centavos. Aqui na distribuição a gente já viu aí, né? O próximo pagamento no dia 25/7 vai ser de 9 centavos, tá aqui. Normalmente ele vem entregando 8 centavos aí, né? 8,2, 8,1. Aqui o fluxo de caixa projetado. Ele traz um textão, né? Mais embaixo ele tem um gráfico, então a gente dá uma olhadinha. Mas é basicamente isso aqui, ó. Parcelas futuras a pagar pela aquisição de ativos. Parcelas futuras a receber pela venda de ativos. E os CRIs que ele tem, né? Então aqui a gente vê a tabelinha dos CRIs que ele tem. Um total aí de 490 milhões de dívida. Aqui a gente vê ao que é, né? IPCA mais 5,23, IPCA mais 5,50, IPCA mais 5,50. Aqui, ó, tudo bem controlado. Aqui já começou a ficar um pouquinho mais puxado, né? Que são dívidas teoricamente mais novas, né? Que ele fez aí, ó, se a gente ver aqui, ó, 2024. Aí acabou pegando uma taxa um pouquinho mais puxada, né? Aí aqui, que é o gráfico que eu expliquei para vocês, né? Disso aqui, né? De todo esse textual. Então aqui o quanto que ele tem em caixa, 253 milhões, quase 254, vamos arredondar assim para o alto, 254 milhões em caixa. E aqui o que ele tem para pagar de CRI, aqui o que ele tem para receber da venda de ativos e aqui o total que ele tem para pagar pela compra de ativos, né? Aí esse quadradinho aqui destacado são de earnouts, né? Então isso aqui tipo assim, não é nem um valor de certeza que ele vai pagar aquilo. Tem que atingir alguns números ali, algumas métricas para ele pagar isso, né? Mas aí ele acaba já colocando aqui um valor total aqui, né? Então assim, a gente vê aqui tudo como está controlado direitinho, né? E aqui ele até traz que essa posição de caixa cobre mais de 5 anos aí de obrigações futuras do fundo, né? Então tá bem controlado aí. A alavancagem de 35%. Aqui a gente vê os aluguéis por empreendimento, né? Então todos os imóveis dele aqui. Detalhezinho aqui, Atento do Rio de Janeiro, né? 6% aqui, representa 6% dele. E esse aqui é o que tá vencendo, né? Tá faltando um ano aí para terminar o contrato e tem que ver se ela vai sair, se ela vai continuar. Se ela sair, vai ser um problema para o fundo alugar isso. Se ela continuar, ótimo, né? Ocupação do fundo, 100% alocado, tudo contrato atípico, né? Não tem nenhuma vacância, nem financeira, nem física. Aluguel por localização, a maioria está na Grande São Paulo. Aluguel por classe de imóveis. Aí aqui a gente vê tudo que ele tem, né? Edifício comercial, galpão logístico seco, renda urbana, data center, galpão logístico refrigerado, aluguel para o setor de atuação dos locatários, um pouquinho de tudo aí. Os anos de cada contrato aqui, né? Então a gente vê Atento do Rio de Janeiro, que eu falei, né? Um ano aí de contrato, o restante aí uma média de 9 anos. Aqui a parte de reajuste, né? Então a gente viu aqui que nesse mês reajustou esses dois aqui. Nos próximos meses tem mais isso aqui para ser reajustado. Aqui a gente vê a evolução de número de cotistas, né? Subiu bastante aí depois que ele virou base 10. Aqui ele estava quando virou base 10. Olha o tanto que subiu. O rendimento dele aqui, né? Então a gente vê aqui que ele bate aí IFIX, né? Bate o CDI também, CDI líquido de R já. E aqui os imóveis dele, né? Atento no Rio de Janeiro.
O contrato se encerra em julho de 26. Vamos ver aí o que ele vai fazer. Se vai conseguir renovar esse contrato aí, se a tempo vai sair. Seria bom vender isso, né? Mas, enfim, vamos ver o que vai rolar, né? Mas, assim, no mais é isso. Mais um mês aí de ALZR. Zero preocupação, o fundo segue redondinho. É até difícil, né? É tipo assim, esse fundo não dá dor de cabeça nenhuma. Todos os contratos são atípicos, inclusive é uma trava do fundo mesmo, né? Rolou até uma polêmica há um tempo atrás que ele fez uma emissão, pegou o valor, ele tinha um prospecto, né? Quando ele pegou esse valor, o que ele tinha mapeado para comprar foi vendido para um outro fundo, eu não lembro exatamente para qual que foi, mas foi vendido e ele ficou com o dinheiro em caixa parado um bom tempo por conta dessa trava, né? De só comprar imóveis com contratos atípicos. Então, assim, isso aqui é algo que deixa o fundo mais tranquilo, né? Mais previsível de trabalhar somente com contrato atípico. Então, assim, ótimo fundo. Me arrisco a dizer que de tijolo é o melhor fundo base 10. O de papel eu sempre falo que é o KNSC e o de tijolo é o ALZR, sem dúvida nenhuma. Então é isso, pessoal. Mais um mês aí de ALZR, tá? Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nada. E segue lá no Instagram também, @ofidaquestão. E é isso, galera. Valeu, abraço!